Com meu filho sem atender o telefone por 2 semanas, decidi ir até a casa dele. Cheguei em silêncio, mas notei que algo se movia debaixo da cama do meu neto. Quando a polícia levantou o colchão, o que encontramos deixou todos nós gelados. Você que está assistindo a este vídeo, dê um like, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você ouve minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Ainda me lembro de tudo perfeitamente. Naquele dia fatídico, peguei a primeira van que saía para São Paulo. Durante as 3 horas de viagem, não disse uma palavra. Com os olhos grudados na janela e o coração apertado, eu dizia para mim mesma que precisava me acalmar, mas minhas mãos tremiam ao segurar a passagem. Quando desci no terminal, já estava escurecendo. Caminhei apressadamente em direção ao condomínio onde morava o Tiago. No mesmo caminho que já tinha feito dezenas de vezes para visitá-lo, a ele e ao meu neto, o Matheus. Mas, dessa vez, cada passo parecia pesado. Como se eu estivesse entrando em um pesadelo. Parada em frente à velha porta de madeira, bati primeiro de leve, depois com mais e mais força. "Tiago! Matheus!" Gritei, mas minha voz se quebrou no ar gelado. Ninguém respondeu. Coloquei a mão na maçaneta, só para tentar a sorte, mas quando a girei um pouco, a porta se abriu. Não estava trancada. Meu coração disparou. O Tiago nunca deixava a porta destrancada. Ele era muito cuidadoso, principalmente quando o Matheus estava em casa. Empurrei a porta e entrei, prendendo a respiração, como se o menor ruído pudesse estraçalhar tudo em 1000 pedaços. Lá dentro, a cena que vi me deixou gelada. A sala estava um caos, como se tivesse acontecido uma briga. O sofá estava fora do lugar, como se alguém o tivesse empurrado com raiva. No chão, uma xícara de café espatifada em pedacinhos. Os cacos de porcelana branca se misturavam com a mancha de café escuro já seca. Passei por cima com as pernas trêmulas, tentando não pisar nos cacos. Na cozinha, vi o galão de água tombado e várias garrafas vazias rolando pelo chão, sem tampa, como se alguém as tivesse bebido de uma só vez, desesperadamente. O cheiro de mofo e o silêncio da casa me deram um calafrio. Subi as escadas sentindo que carregava uma pedra em cada degrau. O coração batia tão forte que eu o ouvia ecoar nos meus ouvidos. Abri a porta do escritório do Tiago. Vazio. O quarto dele também estava vazio, com a cama arrumada, mas sem sinal de vida. Finalmente cheguei ao quarto do Matheus. "Matheus! Onde você está, meu filho?" Chamei com a voz rouca. Ninguém respondeu. Fiquei parada no meio do quarto, olhando para os brinquedos dele, os blocos de Lego, o ursinho de pelúcia velho, e senti que meu coração ia se partir. De repente, ouvi um barulhinho vindo de debaixo da cama, um som arrastado, como o de uma garrafa plástica rolando sobre a madeira. Fiquei paralisada, e um arrepio me subiu pela espinha. O coração batia ainda mais forte, tão forte que achei que ia saltar para fora do meu peito. Havia algo debaixo da cama. Tentei me abaixar para ver, mas sentia os pés grudados no chão. Dei um passo para trás, segurando-me na beirada de uma escrivaninha com a mão trêmula para não cair. "Matheus!" Chamei de novo, mas só o silêncio me respondeu, exceto por aquele barulhinho baixo, porém claro, como um aviso. O pânico me dominou. Saí correndo da casa com as mãos tremendo tanto que precisei tentar 3 vezes para conseguir discar o número da polícia. "Meu filho desapareceu! Ele não me liga há 2 semanas!" Gritei no telefone com a voz embargada. "Tem um barulho estranho debaixo da cama do meu neto!" Balbuciei, sem saber direito o que estava dizendo. Eu só sabia que precisava que alguém viesse. E rápido. Em menos de 10 minutos, as luzes azuis e vermelhas de uma viatura iluminaram a janela. Levei os 2 policiais para o quarto do Matheus e, com o dedo trêmulo, apontei para a cama. Lá embaixo, sussurrei, sem ter coragem de olhar. Um policial jovem e alto se abaixou e perguntou com voz firme: "Tem alguém aí?" Um silêncio pesado, quase sem deixar respirar, tomou conta do quarto. Então, sem dizer mais nada, os 2 policiais levantaram a cama num só movimento. E foi ali que o vi. Era o Matheus, meu neto, encolhido lá embaixo. Estava pálido, com o cabelo grudado de suor e as roupas sujas, soltando um cheiro azedo. Abraçava com força uma garrafa de água vazia, com os olhos bem abertos, sem expressão, como se estivesse vendo um mundo ao qual eu não podia ter acesso. Fiquei lá, paralisada, sentindo que o coração tinha parado.
Os 2 policiais também ficaram em choque, sem conseguir dizer uma palavra. Caí de joelhos, querendo abraçá-lo, mas minhas mãos tremiam tanto que não tive coragem de tocá-lo. Mateus, meu filho! Sussurrei com as lágrimas prestes a cair. Ele não respondeu. Apenas continuou lá, agarrado à garrafa, como se fosse a única coisa que o mantinha vivo. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que aquele pesadelo estava apenas começando. Meu nome é Vera e tenho 61 anos. Moro sozinha em uma pequena cidade perto de Curitiba, no Paraná. Minha história começou numa manhã de sol, no final de outubro, quando percebi pela primeira vez que meu filho, o Tiago, havia desaparecido. Foram 2 semanas intermináveis em que vivi com uma angústia sem resposta. No primeiro dia, liguei para o Tiago para saber como ele estava. Como de costume, estava sentada à mesa da cozinha, com o telefone na mão, ouvindo a chamada tocar uma e outra vez até a linha cair, sem resposta. Mandei uma mensagem, bem curtinha. Está tudo bem, filho? Mas a mensagem ficou ali, sem ser lida. Comecei a sentir um nó no estômago, como se algo estivesse errado. Mas disse a mim mesma que talvez ele estivesse ocupado, que a bateria tivesse acabado ou que estivesse em algum lugar sem sinal. O Tiago é um homem independente, sempre do jeito dele, então tentei acalmar minha preocupação. Mas nos dias seguintes, essa preocupação cresceu como um fogo lento que me queimava por dentro. Liguei nas horas mais estranhas, de manhã, tarde da noite, até mesmo no meio do dia, quando sabia que ele costumava ter um tempo de descanso. E era sempre o mesmo silêncio. Deixei mensagens de voz com a voz trêmula. Tiago, onde você está? Me liga, por favor, estou muito preocupada. Mas elas também se perderam no vazio, sem sinal de que ele as tivesse ouvido. Comecei a pensar no pior. O Tiago não era de desaparecer sem avisar. Ele sempre me ligava. Toda semana me contava sobre o trabalho dele, sobre o Mateus, meu neto, sobre os dias comuns de um pai e seu filho. Aquele silêncio não era nada normal para ele. No 5º dia, eu já não aguentava mais. A angústia me corroía por dentro. Tentei ligar para o telefone fixo da casa dele, na esperança de ouvir a voz dele, ou pelo menos a do Mateus, aquele menino de 8 anos que não parava de me contar tudo sobre essa escola, mas só ouvia o telefone tocar e tocar em uma casa vazia. Então, desliguei e entrei no aplicativo de mensagens que os jovens usam e escrevi para o Mateus. Meu filho, onde você está? Liga para a vovó. A mensagem foi enviada, mas nunca apareceu a confirmação de que ele a tinha lido. Senti meu coração encolher. O Mateus é pequeno, mas sabe usar o telefone e adora a avó. Ele sempre me respondia assim que via uma mensagem minha. Comecei a ligar para os amigos e colegas de trabalho do Tiago. Todos se mostravam surpresos com a voz duvidosa. Não vejo o Tiago há 1 semana, disse um colega. Pensei que ele estivesse de férias. Um amigo próximo dele me disse. A última vez que conversamos foi no mês passado. O Tiago me disse que estava com muito trabalho. Ninguém sabia de mais nada. Quanto mais eu perguntava, mais eu sentia que estava perdida em um vazio, sem respostas. O Tiago não era de desaparecer sem avisar. Era um pai dedicado, um filho atencioso. Algo tinha que ter acontecido. No 10º dia, não consegui mais suportar a espera. Procurei os vizinhos que moravam perto da casa do Tiago, ligando para cada um que eu tinha o número. Eles suspiravam do outro lado do telefone, com a voz envergonhada. Uma senhora mais velha, que mora em frente à casa do Tiago, me disse que na noite da tempestade, na semana anterior, a luz da casa dele acendeu de repente e depois apagou. Pensei que o rapaz só tivesse acendido a luz para ir dormir. Ela me disse, mas a voz dela tremia, como se ela também sentisse que algo não estava certo. As palavras dela se cravaram no meu coração como uma faca. A noite da tempestade. Uma luz que acende e apaga. Algo estava muito errado. Eu tinha certeza disso. 2 semanas se passaram e todos os meus esforços foram em vão. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal. Eu não conseguia dormir. Passava as noites olhando para o teto, imaginando de tudo. Será que o Tiago sofreu um acidente? Foi sequestrado ou simplesmente quis ir para outro lugar? Mas não. O Tiago jamais abandonaria o Mateus. Ele era o mundo inteiro dele. E o Mateus, meu neto, onde ele estava?
Quanto mais eu pensava, mais me faltava o ar. Eu não podia ficar de braços cruzados, nem por mais 1 minuto. Decidi ir até a casa do Tiago, e o que encontrei só fez a minha angústia aumentar. Agora estou sentada na luz fraca de um quarto de hospital, com as mãos agarradas na beirada da cadeira, como se, ao soltá-la, o mundo inteiro fosse desabar. Mateus está deitado na cama. O corpinho dele quase se perde no lençol branco. Um policial o pegou no colo naquela casa fria e eu, como uma sombra sem alma, corri atrás deles. Minhas mãos tremiam quando o toquei, querendo abraçá-lo, mas sem ter coragem de o fazer com força, por medo de machucá-lo. O Mateus não reagia, nem um piscar de olhos, nem um suspiro. As mãozinhas dele apertavam a garrafa de água vazia como se fosse a única coisa que o mantinha preso até esta vida. A viatura voava pelas ruas escuras de São Paulo, com o som da sirene ecoando na noite. Eu ia sentada ao lado do Mateus, abanando-o com um pedaço de papel que encontrei na casa enquanto dava batidinhas leves nas costas dele. Mateus, a vovó está aqui, sussurrava para ele com a voz embargada. Mas o menino continuava como uma estátua viva, com os olhos bem abertos, olhando para o nada. Eu me perguntava o que tinha acontecido com meu neto e com o Tiago. Aquela casa bagunçada, a garrafa de água vazia e o barulho debaixo da cama. Tudo era como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. No hospital, os médicos e enfermeiros levaram o Mateus para a emergência imediatamente. Fiquei do lado de fora, com as mãos grudadas no vidro da porta, vendo-os se moverem rapidamente ao redor dele. O som das máquinas se misturava com as vozes apressadas dos médicos. Não há feridas externas. Desnutrição severa, desidratação grave, sinais de trauma psicológico. Cada palavra era como uma facada no coração. Trauma psicológico, meu neto de 8 anos. Aquele menino que sempre sorria como o sol da manhã. Agora estava ali, magrinho, como uma folha seca que poderia desaparecer a qualquer momento. Um tempo depois, o médico me deixou entrar. Já tinham colocado soro no Mateus, com uma mangueirinha fina conectada ao bracinho magro dele. Os olhos dele continuavam abertos, mas não me olhavam. Olhavam para um lugar distante, um lugar ao qual eu não conseguia ter acesso. Peguei a mão fria dele e o chamei pelo nome. Mateus, sou eu, a vovó. Acorda, por favor, me diga alguma coisa. Mas o menino não respondeu, nem sequer piscou. Sentei ao lado dele na cama e as lágrimas começaram a cair. Lembrei-me dos dias em que o Mateus era pequeno, quando corria pelo meu quintal, rindo a gargalhadas, pedindo que eu lhe contasse histórias de quando eu era jovem em Curitiba. Agora, aquele sorriso tinha desaparecido e, em seu lugar, havia um silêncio assustador, como se meu neto tivesse trancado a alma a 7 chaves. A polícia também chegou ao hospital com suas cadernetas e perguntas. Um oficial jovem, de aparência séria, se sentou ao meu lado. Senhora Vera, a senhora poderia nos dizer qual foi a última vez que teve contato com o Sr. Tiago? Neguei com a cabeça, com um nó na garganta. Já faz 2 semanas, disse com a voz trêmula. Liguei para ele, mandei mensagens. Fiz de tudo, mas nada. O Tiago nunca faria algo assim. Ele sempre me ligava pelo menos 1 vez por semana. O policial anotou tudo, balançando a cabeça, e depois se virou para perguntar ao médico sobre o estado do Mateus. Eles conversaram em voz baixa. A vítima não tem lesões fatais, mas está em estado de choque pós-traumático severo. Ao ouvir essas palavras, senti como se uma pedra esmagasse meu peito. Choque pós-traumático. O que o Mateus teve que passar para terminar assim? Eu queria exigir respostas, mas o policial apenas anotava e me disse: "Vamos abrir um inquérito por desaparecimento. A senhora poderia nos acompanhar até a delegacia para prestar uma declaração completa?" Neguei com a cabeça, quase implorando. "Deixem-me ficar com meu neto. Não posso deixá-lo sozinho neste momento." Eles assentiram, aceitando. Mas seus olhares estavam cheios de preocupação, como se eles também sentissem a sombra escura que pairava sobre a minha família. Naquela noite, fiquei sentada ao lado da cama, vendo o Mateus tremer enquanto dormia. De vez em quando, ele abraçava com força a garrafa de água vazia, mesmo dormindo, como se tivesse medo de que alguém atirasse dele. O suor escorria pela testa, molhando o travesseiro. De vez em quando, ele se sentava de repente, com os olhos arregalados, mas não dizia nada.
Apenas me olhava com aquele olhar vazio. Sequei a testa dele com uma toalhinha, com a mão trêmula. A vovó está aqui com você, sussurrei, mesmo sabendo que ele não me ouvia. A médica veio examiná-lo. Era uma mulher de meia-idade, com um olhar doce. Ela pôs a mão no meu ombro e me disse com voz suave: Senhora Vera, o menino precisa de tempo. Ele passou por um choque muito grande. Tenha paciência, a senhora vai ver que ele nos contará o que aconteceu. Eu assenti, mas por dentro sentia um peso terrível. Paciência. Como eu podia ter paciência com o Tiago desaparecido? E com o Mateus ali, uma sombra de si mesmo? Passei a noite inteira sentada, segurando a mão do Mateus, ouvindo a respiração fraca dele. Lembrei-me da última vez que falei com o Tiago por telefone. A voz dele parecia cansada, mas ele ainda tentou rir. Mãe, estou bem, só estou com um pouco de trabalho pesado. Eu não tinha ideia de quão pesado era, e não perguntei mais nada. Agora me culpava. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse ligado antes, as coisas seriam diferentes. 2 dias se passaram e eu não saí do lado da cama do Mateus. Era como se eu tirasse os olhos dele, o menino fosse desaparecer. O Mateus continuava ali, pequeno e frágil, com as mãozinhas magras abraçando um ursinho de pelúcia que uma enfermeira havia lhe dado. Tentei dar a ele um pouco de caldo, colher por colher, levando até a boca dele, esperando que ele comesse alguma coisa. Coma, Mateus, meu filho, para você ficar forte e ir para casa com a vovó. Eu sussurrava com a voz trêmula, mas o menino mal engolia umas 2 colheres e depois fechava a boca, com os olhos fixos no teto. Todas as noites eram iguais. O Mateus tinha pesadelos. Às vezes, ele se sentava na cama de repente, com a boca aberta, como se quisesse gritar, mas nenhum som saía. Eu o abraçava, o embalava, cantava baixinho a canção de ninar que eu cantava para o Tiago quando ele era bebê. Mas o Mateus só tremia, com o suor encharcando a testa. Eu secava a testa dele com a mão, tremendo tanto que a toalhinha caía. Pedi para que uma psicóloga viesse. Era uma mulher jovem com uma voz muito doce. Ela se sentou ao lado do Mateus, pegou a mão dele e fez perguntas suaves. Mateus, você quer me contar algo sobre o seu pai ou sobre qualquer coisa que tenha visto? Mas o menino apenas abraçava mais forte o ursinho de pelúcia, com o olhar no chão, sem dizer uma palavra. Eu estava ao lado com o coração na mão. Ele vai voltar a falar, doutora? Perguntei, quase implorando. A psicóloga me olhou com compaixão. Senhora Vera, ele precisa de tempo. O choque foi grande demais para uma criança. Mas tenho certeza de que ele vai se abrir. Só que ainda não é o momento. Eu assenti, mas por dentro não conseguia ficar tranquila. Tempo. Eu não sabia quanto tempo me restava para esperar, com o Tiago desaparecido e cada dia que passava, sendo uma tortura de angústia e dor. Na manhã do 3º dia, eu estava limpando o rosto do Mateus, passando com cuidado uma toalhinha úmida nas bochechas magrinhas dele. Tentei sorrir e comecei a contar uma história antiga do Tiago, de quando ele era criança e quebrou um vaso meu e tentou colá-lo com fita adesiva. Seu pai era bem bobo, Mateus. Eu disse com voz suave, mas te amava mais do que tudo no mundo. Mateus não respondeu, mas vi que os dedinhos dele apertaram o ursinho de pelúcia, como se ele estivesse se agarrando a algo. Eu ia continuar contando quando o telefone no meu bolso vibrou. Na tela, o número da delegacia. O coração bateu forte. Um mau pressentimento me invadiu. Atendi, com a mão tremendo tanto que quase derrubei o telefone. A voz do delegado do outro lado soava grave, muito diferente da calma dele de sempre. Senhora Vera, preciso que a senhora se prepare. Acabamos de usar luminol para revistar a casa do Sr. Tiago e encontramos uma grande quantidade de sangue na sala. Meus ouvidos ficaram surdos, como se o mundo, de repente, tivesse ficado mudo. A toalhinha que eu segurava na mão caiu no chão. Eu já não sentia minhas próprias mãos. Sangue, repeti com a voz embargada. O delegado continuou, e cada palavra era como uma faca no coração. É muito provável que estejamos diante de um homicídio. A cena do crime foi isolada, esperando os resultados do DNA. Eu mal estava assimilando o que ele me dizia, sem entender direito o significado das palavras, quando o Mateus puxou minha manga com força. Eu me virei e vi os olhos vermelhos dele, cheios de lágrimas, como se ele tivesse ouvido tudo.
E então, depois de tantos dias em silêncio, o Mateus desabou a chorar, um choro de cortar o coração, que quebrou a calma do quarto do hospital. Papai está morto! Gritou com uma vozinha fraca, mas cheia de dor, como se o mundo inteiro dele tivesse acabado de desabar. Caí sentada na cadeira, abraçando-o com todas as minhas forças, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não, Mateus, não. Não é assim. Eu dizia, mas nem eu mesma acreditava. As palavras dele, tão poucas, tinham sido como um martelo no meu coração. O choro do Mateus foi ouvido pelo telefone e o delegado disse apressado: Senhora, se acalme. Estamos indo para o hospital agora mesmo para pegar uma declaração inicial. Por favor, não saia daí. Não respondi. Apenas abracei o Mateus mais forte, deixando que minhas lágrimas molhassem a roupa dele. As enfermeiras e os médicos entraram correndo, alertados pelo choro. Uma enfermeira jovem se abaixou e pôs a mão no meu ombro. Senhora Vera, calma, deixe-nos cuidar do menino. Mas neguei com a cabeça, apertando mais o Mateus. Preciso ficar aqui com ele, disse com a voz abafada. Não podia deixá-lo. Não podia deixá-lo sozinho neste momento. Não depois de ele ter dito aquelas palavras tão horríveis. O médico examinou o Mateus e deu-lhe um calmante leve para tranquilizá-lo. Aos poucos, ele parou de chorar, mas os olhos continuavam vermelhos, olhando para mim com uma dor que eu não conseguia aliviar. Acariciei o cabelo dele, sussurrando. A vovó está aqui, Mateus. Não vou a lugar nenhum. Mas por dentro eu sentia que estava caindo em um abismo. Se o Tiago realmente... Eu não tive coragem de terminar o pensamento. Lembrei-me da última vez que vi meu filho, quando ele veio me visitar no interior, trazendo um bolo de fubá que eu tanto gostava. Mãe, se cuida bastante. Ele me disse com seu sorriso brilhante. Agora, aquele sorriso parecia uma lembrança distante, apagada pelas palavras do delegado e pelo choro do Mateus. 1 hora depois da ligação do delegado sobre o sangue na casa do Tiago, eles já estavam no hospital com um gravador e uma caderneta. Um policial jovem, alto e magro, se sentou ao lado da cama e disse com voz suave, mas cuidadosa. Mateus, você pode contar para esta sua avó e para nós o que foi que aconteceu? Senti o Mateus tremer nos meus braços. Os ombros magros dele ficaram tensos. Ele abaixou a cabeça, esmagando o ursinho de pelúcia entre as mãos, como se estivesse se agarrando a algo para não se afundar. Acariciei o cabelo dele e sussurrei. Não tem problema, Mateus. Pode contar. A vovó está aqui com você. Tentei fazer minha voz soar calma, mas por dentro eu sentia que estava na beira de um precipício. Tinha medo do que ele ia dizer, mas ao mesmo tempo precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Depois de alguns minutos em silêncio, o Mateus assentiu de leve. Um movimento tão pequeno que me partiu o coração. Prendi a respiração, apertando o ombro dele, e ouvi cada uma das suas palavras, cortadas e fracas, como se cada uma fosse um pedaço quebrado da alma dele. Naquela noite, estava chovendo muito forte. O Mateus começou, com a voz trêmula, quase em um sussurro. Eu estava brincando com meus legos no meu quarto, fazendo uma torre bem alta que o papai disse que era a mais bonita. E então a campainha tocou muitas vezes. O Mateus parou, olhando para o urso, apertando-o mais forte. Fiquei curioso e fui ver. Papai estava na porta, olhando pelo olho mágico, e a cara dele estava muito tensa. Eu nunca o tinha visto assim. Senti um calafrio subir pela minha espinha. O Tiago sempre foi tranquilo, sempre sabia como esconder as preocupações para proteger o Mateus. O que o tinha assustado tanto? O Mateus continuou, com a voz cada vez mais baixa. Papai se virou e me viu parado ali. Ele correu até mim, se abaixou e sussurrou. Mateus, entra debaixo da cama rapidinho. Não saia até eu te chamar, ouviu? Fiquei com medo, mas papai me empurrou para o meu quarto apressado e eu entrei debaixo da cama. Papai até abaixou o lençol para me esconder, para ninguém me ver. Imaginei meu neto, de apenas 8 anos, encolhido sob a cama no escuro, sem saber o que estava acontecendo, e senti meu coração se espremer. Por uma frestinha do lençol, o Mateus continuou. Vi que a minha mãe entrou com um senhor bem alto. A cara daquele senhor era muito fria. Ele não dizia nada, só estava parado, com os braços cruzados, atrás da minha mãe. Fiquei gelada. A Cecília, a mãe do Mateus, a ex-esposa do Tiago.
Nunca pensei que ela voltaria. Ou melhor, que ela não podia voltar depois de tudo que tinha acontecido. O Mateus tremeu e a voz dele se quebrou. A minha mãe olhou por todo o quarto e perguntou: "Onde está o Mateus?" Fiquei com muito medo. Pensei que ela ia me achar, mas meu pai disse com a voz tranquila: "Ele foi para a casa da avó, desde que as férias de inverno começaram." Eu sabia que o papai estava mentindo, mas não tive coragem de me mexer. Senti as lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. O policial não parava de escrever, com o olhar sério, mas vi que a mão dele parou por um instante quando o Mateus continuou. Então a minha mãe começou a gritar com ele. Pedia dinheiro para o papai. Ela disse algo sobre uma dívida que ele tinha que pagar, senão teria problemas. Mas o papai balançou a cabeça e não quis dar dinheiro a ela. Ele disse que ela já tinha ido longe demais, que já tinham perturbado o bastante. Ouvir aquilo me partia a alma. O Tiago tinha tentado escapar da sombra da Cecília. Tinha tentado construir uma vida nova para ele e para o Mateus. Mas ela tinha voltado, trazendo problemas junto com ela. O Mateus parou, respirando ofegante, como se a lembrança o estivesse arrastando de volta para aquela noite de terror. Eu esfreguei as costas dele e sussurrei com calma: "A vovó está aqui, meu filho." O menino respirou fundo e continuou: "Papai, minha mãe e o senhor Alto começaram a brigar muito feio. Minha mãe gritava e o outro senhor se aproximou, dizendo algo como uma ameaça. Não ouvi bem, mas vi que ele empurrou meu pai. Papai foi para trás e depois ele o empurrou mais forte. Papai caiu e bateu a cabeça na quina da mesa. Ouvi um boom muito forte e começou a sair uma água vermelha. O Mateus tremia sem controle, escondendo o rosto no meu peito, e desabou a chorar. Eu vi o papai caído ali, sem se mexer. Quis sair, quis chamá-lo, mas tive medo, tive muito medo. Eu o abracei com todas as minhas forças, e minhas lágrimas encharcaram o cabelo dele. A imagem do Tiago caindo se repetia na minha mente como um pesadelo. O policial à minha frente parou de escrever e me olhou com compaixão. "Esta declaração é muito importante, senhora Vera." Ele disse com voz grave. "Vamos investigar isso como um possível homicídio. O menino foi muito corajoso." Eu assenti, mas por dentro senti um vazio que nada podia preencher. O Mateus continuava chorando. Os soluços dele eram como facas no meu coração. Olhei para o policial e disse com a voz abafada: "Vocês vão achar a Cecília e aquele homem?" Ele assentiu com voz firme. "Faremos o possível, senhora Vera, eu prometo." Quando a polícia se foi, continuei ali, abraçando o Mateus, sentindo como a sombra da tragédia acabava de cair sobre a minha família. Naquela noite, depois que a polícia foi embora, eu não consegui pregar o olho. Os soluços baixinhos do Mateus eram ouvidos no quarto como facadas no meu coração. Ele mexia os lábios, chamando o pai nos sonhos, com uma voz tão fraca que eu tinha que me aproximar para conseguir ouvi-lo. Cada vez que isso acontecia, eu passava uma toalhinha morna no rosto dele, na esperança de acalmar, nem que fosse um pouquinho, a dor que ele carregava. Mas ao tocar na pele fria dele, as lembranças antigas voltaram de repente, doendo como se alguém estivesse jogando sal em uma ferida que nunca tinha cicatrizado. Lembrei-me do Tiago quando era jovem, com uns 20 e poucos anos, a carreira dele apenas começando, com os olhos cheios de fé no futuro. Lembro-me do orgulho com que ele me apresentou a Cecília, com um sorriso que brilhava como o sol de verão. "Mãe, esta é a Cecília," ele me disse com a voz cheia de orgulho. "Ela vai ser a minha esposa." A Cecília, naquela época, era uma moça boa, um pouco desajeitada, mas sempre tentando fazer as coisas direito. Ela ficava vermelha quando eu a ensinava a fazer pão de queijo. E lembro de ter pensado: se essa moça for boa, ela vai fazer o Tiago feliz. A família toda a amava, não só pelo sorriso caloroso, mas pela forma como ela olhava para o Tiago, como se ele fosse o mundo inteiro dela. Depois, o Mateus nasceu e foi como se uma nova luz tivesse se acendido na nossa família. Ainda me lembro do dia em que o levei para passear no quintal, com o Mateus aninhado nos meus braços. Os olhos redondos dele me olhando com um sorriso de orelha a orelha. Os vizinhos brincavam: "Senhora Vera, a senhora parece 10 anos mais jovem." Eu ria com o coração cheio de alegria. O Tiago e a Cecília, naquela época, ainda eram felizes. Eles vinham me visitar com frequência, trazendo o Mateus e as histórias da vida nova.
Eu pensava que tudo seria assim para sempre, que a nossa pequena família estaria sempre cheia de risadas. Mas foi então que tudo começou a se quebrar. Lembro-me do dia em que recebi uma ligação do Tiago. A voz dele parecia sem vida, cansada. Mãe, a Cecília entrou em problemas com jogos de azar. Fiquei gelada. Não podia acreditar que aquela moça boa tivesse se metido em algo assim. Em silêncio, o Tiago vendeu o carro que tanto gostava, o carro para o qual ele tinha economizado por anos, só para pagar as dívidas da esposa. Vi-o sentado no quintal com os olhos vermelhos, mas ele ainda tentou sorrir. Mãe, eu vou ficar bem, só quero ajudá-la. Segurei a mão dele, querendo dizer algo, mas fiquei calada, porque entendia que o Tiago amava a Cecília tanto que estava disposto a fazer qualquer coisa para salvá-la. Mas as coisas não pararam por aí. Na segunda vez, quando os cobradores vieram bater na minha porta, me ameaçando porque a Cecília não podia pagar, eu tive que pegar todas as minhas economias. Era o dinheiro que eu tinha guardado para a minha velhice, mas não hesitei, eu só queria proteger a minha família. Mãe, me desculpa, o Tiago me disse naquela noite com a voz abafada. Não pensei que as coisas chegariam a isso. Eu o abracei e disse que ele não precisava se preocupar, que a família existe para se apoiar. Mas por dentro, comecei a ficar com medo. A Cecília já não era a moça boa de antes. A cada dia que passava, ela mudava mais. A Cecília se tornou irritadiça, capaz de quebrar pratos por qualquer besteira. Lembro-me de uma vez que fui visitá-los e vi o Mateus encolhido em um canto, com os olhos vermelhos, porque a mãe dele tinha gritado com ele só por ter derrubado um copo de leite. A Cecília ali estava lá, gritando. Você é tão desajeitado quanto o seu pai. Eu corri e tirei o Mateus dali, tentando acalmá-la, mas ela só riu com amargura. Ele é meu filho, eu sei como educá-lo. Aquelas palavras foram como uma facada no meu coração. O Mateus não merecia aguentar aqueles ataques de fúria. Olhei para o Tiago e o vi consumido. Os olhos dele, que antes brilhavam, agora só refletiam cansaço e impotência. Muitas noites, o Tiago me ligava, desabafando em lágrimas. Mãe, eu não aguento mais, ele me dizia com a voz trêmula. A Cecília já não é a mulher por quem eu me apaixonei. Tenho medo que ela faça mal ao Mateus. Ouvir aquilo me partia a alma, mas eu só podia consolá-lo. Filho, se precisar de mim, eu estou aqui. Vou te ajudar. Finalmente, o Tiago decidiu se divorciar e lutar pela guarda do Mateus. No dia em que o juiz deu a sentença, eu o vi suspirar aliviado, como se um peso tivesse saído de cima dele. Eu também senti o mesmo. Pensei que, finalmente, pai e filho teriam uma vida tranquila, que o Mateus cresceria com o amor do Tiago, sem mais gritos nem dívidas pesadas. Mas eu estava errada. Apenas 6 meses depois, a Cecília voltou, trazendo consigo um pesadelo muito pior. A história que o Mateus me contou sobre aquela noite de tempestade, sobre como o Tiago caiu e ficou imóvel no chão, não parava de se repetir na minha cabeça. A Cecília, a mulher que um dia amei como uma filha, a que foi a mãe do meu neto, tinha se tornado uma estranha, uma pessoa cruel. Sentada na escuridão do quarto de hospital, olhei para o Mateus dormindo e o ouvi soluçar. Os lábios dele ainda se moviam para chamar o pai. Fiz uma promessa a mim mesma. Tiago, vou fazer com que a justiça seja feita por você. Vou proteger o Mateus, não importa o custo. Na manhã seguinte, o sol entrava pela janela do hospital, mas não conseguia tirar o frio que eu sentia por dentro. Sentei-me ao lado do Mateus, vendo-o dormir profundamente depois do calmante. A carinha pequena dele parecia mais tranquila, mas a marca da dor ainda estava lá, impossível de apagar. O telefone vibrou. Era uma ligação da delegacia. O delegado, com a voz grave, mas firme, me disse: Senhora Vera, temos informações novas. A senhora poderia vir à delegacia agora mesmo? Eu assenti, mesmo que ele não pudesse me ver, e sussurrei para o Mateus: A vovó já volta, filho, se comporte. A enfermeira vai cuidar de você. Deixei meu neto com a enfermeira jovem, que eu já conhecia há alguns dias, e saí apressada do hospital, com a cabeça a mil. No caminho para a delegacia, eu ia na van, olhando pela janela, sem ver nada além da imagem do Tiago caindo na história do Mateus. Apertei meu chale entre as mãos, tentando conter as lágrimas.
Quando entrei na sala de reuniões da delegacia, o delegado, um homem de meia-idade, com um olhar penetrante, já me esperava. Ele abriu um mapa grande sobre a mesa e apontou vários pontos marcados em vermelho ao redor da casa do Tiago. Temos uma nova pista, ele disse com voz segura. A câmera de segurança de um vizinho filmou uma caminhonete suspeita justamente na noite da tempestade. Prendi a respiração. O coração batia forte enquanto ele colocava o vídeo na tela. A imagem estava embaçada e tremia por causa da má qualidade. Mas mesmo assim, vi claramente uma caminhonete escura estacionada em frente à casa do Tiago. Sob a luz fraca da rua, eu distingui a forma de algo longo, coberto com uma lona, na parte de trás. Minutos depois, essa caminhonete foi embora. O delegado continuou, apontando para outro vídeo. Não dá para ver bem. As placas estão borradas, mas o modelo coincide com o que é usado por uma gangue de agiotas aqui da região. Apertei os punhos. As unhas se cravaram nas palmas das minhas mãos. A história do Matheus voltou à minha mente. A Cecília e o homem estranho, enrolando o Tiago em um cobertor, arrastando-o para fora da casa. Aquela coisa longa na caminhonete. Eu não tive coragem de pensar mais, mas a dor era como uma faca afiada no meu coração. Um oficial jovem que estava ao lado dele acrescentou. Já revisamos as gravações das câmeras de trânsito próximas. A caminhonete aparece em alguns pontos, mas depois perdemos o rastro dela nos arredores. Já estamos coordenando com as viaturas para procurá-la. Eu assenti, mas sentia que a cabeça estava rodando. Vocês têm certeza de que essa caminhonete tem algo a ver? Perguntei com a voz trêmula. O delegado me olhou com os olhos cheios de determinação. É uma prova indireta, mas muito importante, senhora Vera. Não vamos deixar passar nenhuma pista. Senti um pequeno raio de esperança, mas, ao mesmo tempo, o medo do que eles poderiam encontrar me deixava sem ar. Depois da reunião, o delegado me convidou a voltar com eles para a casa do Tiago. Eu hesitei. Não queria enfrentar aquele lugar de novo, mas sabia que não podia fugir. Quando chegamos, a fita amarela da polícia ainda bloqueava a porta, como uma lembrança do pesadelo que tinha acontecido. Os peritos estavam trabalhando lá dentro, recolhendo amostras com cuidado, tirando fotos da cena. Fiquei parada na varanda, com os olhos fixos na mancha de café seca no chão da sala, onde poucos dias antes eu tinha entrado e encontrado tudo destruído. Aquela mancha de café, junto com os pedaços da xícara, era como uma cicatriz que nunca cicatrizaria na minha mente. De repente, uma vizinha mais velha, a Dona Rosa, se aproximou, apoiando-se em sua bengala, e sussurrou, como se tivesse medo de que alguém a ouvisse. Vera, na noite da chuva, eu ouvi uma briga muito forte na casa do Tiago. Gritos, barulhos de móveis se movendo. Eu quis chamar a polícia, mas tive medo. Medo de me meter em problemas. A senhora abaixou a cabeça, com um olhar cheio de culpa. Segurei a mão dela e disse com a voz abafada. Obrigada por me contar. Você pode contar isso para a polícia agora? Dona Rosa assentiu e eu a levei até o oficial jovem. Ele anotou tudo com cuidado, agradeceu e prometeu investigar mais. Vi Dona Rosa se afastar com o coração pesado. Eu me culpava, perguntando se eu tivesse chegado antes, as coisas teriam sido diferentes. Antes de irmos, o delegado me deu uma palmada suave no ombro e disse em voz baixa. Nós vamos encontrar essa caminhonete, senhora Vera. Tenha confiança. Eu assenti, mas por dentro não sabia se ainda me restavam forças para ter esperança. Saí da casa. O sol estava forte, mas meu coração estava nublado, como se fosse chover a qualquer momento. Alguns dias depois de ouvir a terrível história do Matheus, recebi uma ligação da delegacia. A voz do delegado soava grave, como sempre, mas com um toque de pressa. Senhora Vera, encontramos o endereço do cortiço onde a Cecília morava. A senhora quer vir conosco? Olhei para o Matheus, que estava sentado na cama do hospital, abraçando o seu ursinho de pelúcia e olhando pela janela com o seu olhar perdido. Não queria deixá-lo, mas sabia que tinha que ir. Se houvesse alguma pista sobre a Cecília, sobre o que tinha acontecido com o Tiago, eu tinha que ver com meus próprios olhos. Estou indo para lá, respondi com a voz trêmula. Entreguei o Matheus de novo à enfermeira jovem, acariciei o cabelo dele e sussurrei. A vovó não vai demorar, Matheus. Se comporte, já volto. O menino assentiu fracamente, mas o olhar dele continuava vazio, como se estivesse em um lugar ao qual eu não conseguia chegar.
O beco que levava ao cortiço da Cecília ficava em um canto esquecido de São Paulo, onde as paredes descascadas cheiravam a mofo e a fumaça de carro. Caminhei ao lado de 2 policiais, com passos pesados, sobre o chão cheio de lama. O coração batia forte, não pelo cansaço, mas pelo medo do que eu ia encontrar. Quando chegamos, a dona do cortiço, uma mulher de meia-idade com cara de poucos amigos, estava sentada na entrada, fumando um cigarro. Assim que ela viu os policiais, suspirou, irritada, como se já estivesse acostumada a esses problemas. A tal da Cecília, ela disse com a voz cansada. Ela foi embora há umas 2 semanas, entregou o quarto e sumiu. As palavras dela foram como um soco no peito. 2 semanas. Exatamente quando o Tiago desapareceu, quando a casa dele se transformou em uma cena de caos, fiquei gelada, apertando meu chale para manter a calma. O policial jovem, o alto e magro, perguntou quando ela foi embora. Ela levou muitas coisas? A dona do cortiço assentiu, apagando o cigarro em um cinzeiro. Sim, uma mala velha. Parecia com muita pressa, como se estivesse fugindo de algo. Chegou até a contratar um cara para levá-la de noite. Não disse nada, só pagou. Bem quando estávamos para ir embora, um homem desconhecido apareceu no início do beco. Ele tinha uma aparência rude, com uma jaqueta de couro gasta e o rosto cheio de cicatrizes. Ele se aproximou e perguntou para a dona do cortiço com voz rouca. A Cecília ainda está aqui? Preciso muito vê-la. O delegado o deteve imediatamente, com um olhar frio como gelo. Quem é você? O que tem a ver com a senhora Cecília? O homem gaguejou, claramente surpreso, e tentou se afastar, mas o oficial jovem o segurou. Depois de um momento de nervosismo, ele suspirou com voz irritada. Sou o Ramírez, o agiota dela. A Cecília me deve uma grana preta. Ela me jurou que me pagaria tudo em 2 semanas, mas agora nem atende o celular. Os policiais e eu nos olhamos. Ninguém disse nada, mas eu sabia que todos nós estávamos pensando a mesma coisa. O momento em que a Cecília fugiu, o momento em que o Tiago desapareceu. E agora, a promessa de uma grande quantidade de dinheiro. Tudo se encaixava de uma forma aterrorizante. O oficial jovem murmurou, como se estivesse se perguntando. Por que ela teria tanta certeza de que teria uma grande quantidade de dinheiro em 2 semanas, se antes estava tão necessitada que precisou procurar o ex-marido? Essa pergunta foi como uma facada no meu coração. Um mau pressentimento cresceu dentro de mim, frio e cruel, me fazendo tremer. Havia algo mais sombrio por trás de tudo isso, e eu temia que a verdade fosse ainda mais dolorosa do que eu já tinha imaginado. Naquela noite, sentei-me ao lado da cama do Mateus. A luz fraca do corredor do hospital iluminava o rostinho dele, que estava dormindo. Ele continuava abraçando o ursinho de pelúcia, como se fosse a única coisa que o mantinha preso a este mundo. Segurei a mão dele, sentindo o calor fraco dos dedinhos magros e tentei me acalmar. Mas então, como um relâmpago no escuro, uma lembrança vaga surgiu na minha mente, fazendo meu coração acelerar. Há muitos anos, quando o Tiago e a Cecília ainda eram felizes, o Tiago me mostrou muito feliz, um seguro de vida que ele tinha comprado. Mãe, quero proteger a minha família, ele me disse com seu sorriso radiante. Se algo me acontecer, a Cecília e o Mateus não terão com o que se preocupar. A única beneficiária naquela época era a Cecília. E agora, ao pensar nisso, percebi que o Tiago nunca tinha mencionado ter mudado o nome da beneficiária depois do divórcio. Essa lembrança foi como uma facada no meu coração. A Cecília, com sua dívida enorme e seu desespero, teria posto os olhos no Tiago por causa do dinheiro do seguro. Comecei a tremer, não de frio, mas por um pressentimento horrível que me sufocava. Olhei para o Mateus. Eu o vi soluçar nos sonhos, os lábios dele se movendo para chamar o pai. Eu não podia ficar parada nem mais um segundo. Na manhã seguinte, liguei para o delegado. Com a voz trêmula, me lembrei de algo. O Tiago tinha um seguro de vida e a Cecília era a única beneficiária. Vocês podem investigar isso? Ele ficou em silêncio por um momento e depois respondeu. Obrigado, senhora Vera. Essa pode ser uma pista-chave. Iremos à casa do senhor Tiago agora mesmo. Eu deixei o Mateus com a enfermeira, pedindo para que ela não o deixasse sozinho, e fui com a polícia para a casa do Tiago. Ao entrar, a fita amarela ainda estava na porta.
como uma lembrança do pesadelo. Os peritos já tinham ido embora, deixando a casa fria e silenciosa. O delegado me levou, e a um oficial jovem, para o escritório do Tiago, onde ele costumava arrumar os papéis. Eles reviraram o arquivo, olhando cada pasta, enquanto eu ficava ali, apertando meu xale, com um nó no estômago. Depois de mais de 1 hora, o oficial jovem exclamou: "Encontrei!" Ele segurava uma pasta azul, abriu-a, a examinou e a passou para o delegado. Ele a leu por cima, depois bateu de leve a pasta contra a escrivaninha e disse com raiva contida: "Aqui está o motivo." Olhei para o papel e vi o nome da Cecília, impresso claramente na seção de beneficiária. Meu pressentimento estava certo. O Tiago, por amor e responsabilidade, sem querer, tinha deixado o caminho livre para a Ana Cecília se aproveitar. Eu me sentei em uma cadeira. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. "Por que você não mudou, Tiago?" Sussurrei com a voz abafada. "Porque deu a ela essa oportunidade." O delegado pôs a mão no meu ombro e disse com voz grave: "Senhora Vera, se o Tiago morresse em um acidente, a Cecília receberia todo o dinheiro do seguro. Com essa quantia, ela poderia pagar todas as dívidas e viver confortavelmente. Essa é provavelmente a razão pela qual ele desapareceu." As palavras dele foram como um martelo na minha cabeça. Apertei os punhos. Uma raiva imensa cresceu no meu peito. A Cecília tinha se tornado um monstro, disposta a tirar a vida do Tiago por dinheiro. Lembrei-me do olhar dela quando era jovem, quando sorria feliz ao lado do Tiago, e me perguntei o que a tinha feito mudar tanto. A ambição, o desespero, ou ela simplesmente era uma pessoa que tinha se perdido. Naquela tarde, quando voltei ao hospital, o telefone tocou de novo. Era o delegado. A voz dele soava mais apressada. "Senhora Vera, acabamos de receber notícias da equipe de investigação. Eles encontraram um galpão abandonado nos arredores, um lugar que a gangue de agiotas usa para as coisas ilegais deles. Já mandamos uma equipe especial para lá." Senti que o coração batia a toda pressa, como um tambor de guerra. "O que vocês suspeitam?" Perguntei com a voz trêmula. Ele hesitou. "Não temos certeza, mas é possível que encontremos alguma pista sobre o Sr. Tiago." Sentei-me ao lado da cama do Mateus. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar um copo de água. Naquela noite, quando o Mateus já dormia, o telefone tocou mais uma vez. Atendi com a mão tremendo, tanto que quase o derrubei. A voz do policial do outro lado parecia cortada, como se ele estivesse escolhendo as palavras com muito cuidado. "Senhora Vera, encontramos um corpo, um homem escondido no galpão. Suspeitamos que seja o Sr. Tiago." Desabei com um nó na garganta, incapaz de dizer uma palavra. Meu mundo veio abaixo. O Tiago, a pessoa que eu mais amava, agora era só um corpo em um galpão frio. Eu quis gritar que não era verdade, mas só saíram lágrimas. "Vocês têm certeza?" Sussurrei com a voz embargada. "Precisamos que a senhora venha identificá-lo." Ele respondeu com voz envergonhada. "Mas, por favor, prepare-se." Na manhã seguinte, eu fui com a polícia para o Instituto Médico Legal, sentindo um medo terrível apertar meu coração. No caminho, sentada no banco de trás da viatura, eu apertava meu xale e olhava pela janela, sem ver nada além do rosto do Tiago. Lembrei-me do sorriso dele, da forma como ele zombava de mim quando eu queimava o bolo de fubá. "Mãe, se a senhora abrir uma doceria, eu sou o seu primeiro cliente," ele me dizia com sua voz alegre. Agora, aquele sorriso era só uma lembrança, e eu estava prestes a enfrentar uma verdade em que eu não queria acreditar. Quando o carro parou em frente ao IML, desci sentindo que caminhava em um sonho. O policial jovem, o mesmo que tinha me acompanhado todos esses dias, pôs a mão no meu ombro e disse suavemente: "Senhora Vera, a senhora está pronta?" Eu assenti, mesmo que por dentro soubesse que nunca estaria pronta. A porta da câmara fria se abriu e um ar gelado com cheiro de produtos químicos bateu no meu rosto, me fazendo tremer. O lençol branco que cobria a maca foi retirado lentamente, e então eu vi o rosto do Tiago. Embora estivesse pálido, embora estivesse diferente por causa do tempo e da morte, reconheci meu filho na mesma hora. As sobrancelhas grossas, o nariz reto e os lábios que beijei tantas vezes quando ele era um bebê. Continuava sendo o meu Tiago.
Eu desabei a chorar, caindo de joelhos no chão, só conseguindo dizer 2 palavras: meu filho. Quis tocá-lo, abraçá-lo uma última vez, mas minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia levantá-las. O policial jovem me ajudou a me levantar. A voz dele estava cheia de pena. Sentimos muito, senhora Vera. Sente-se aqui, por favor. Mas eu não queria sentar. Eu não queria fazer nada além de gritar para o mundo. Por que meu filho tinha que ter ido embora assim? Quando me acalmei um pouco, o médico legista, um homem de meia idade, com voz grave, se aproximou. Ele segurava uma pasta e explicou. A vítima morreu por um traumatismo crânioencefálico severo, causado por um golpe forte contra um objeto duro. A hora da morte é estimada para a noite da tempestade, há 2 semanas. As palavras dele confirmaram o que o Mateus tinha contado sobre aquela noite terrível em que o Tiago caiu e ficou imóvel no chão. Eu assenti, mas cada palavra que ele dizia era como uma faca que se enfiava mais fundo no meu coração. Obrigada, sussurrei, sem saber direito por que estava agradecendo. Talvez pela verdade, por mais cruel que fosse. A polícia não parou. Ampliaram a investigação, revistando a caminhonete que a câmera de segurança tinha filmado. O delegado me ligou no meio do dia. A voz dele estava cheia de determinação. Senhora Vera, encontramos um cobertor manchado de vermelho e uma jaqueta de mulher na caçamba da caminhonete. Os resultados de DNA confirmam que a mancha é sangue do Sr. Tiago, e a jaqueta pertence a Cecília. Eu me sentei em uma cadeira no corredor do hospital, levando as mãos ao peito. Todas as peças soltas agora se encaixavam, formando uma imagem do crime tão clara que dava calafrios. A Cecília realmente tinha feito isso. Tinha tirado a vida do Tiago. Usando a declaração do agiota que encontramos no cortiço, a polícia prendeu rapidamente o homem desconhecido que acompanhou a Cecília naquela noite. Eles me convidaram para ir à delegacia para ver o interrogatório. Do lado de fora, através de um espelho de uma via. O homem de aparência rude, a princípio, negou tudo, resmungando. Eu não sei de nada, só a acompanhei. Mas quando a polícia mostrou a ele as provas, a jaqueta da Cecília e o cobertor encontrados na caminhonete, o rosto dele ficou pálido e ele começou a suar. O delegado lhe disse com voz dura: "Você acha que não sabemos que você o ajudou a esconder o corpo? Fale, se não quiser que a sua sentença seja pior." Finalmente, para conseguir um acordo, ele confessou onde a Cecília estava escondida, em uma casa abandonada nos arredores da cidade. Eu estava parada do lado de fora da sala de interrogatórios, apertando meu chale, sentindo que o mundo estava rodando. A Cecília, a mulher que um dia jantou com a minha família, que riu com o Mateus, agora era uma fugitiva, carregando um crime nas costas. Lembrei-me da última vez que a vi antes de ela e o Tiago se divorciarem. Ela me olhou com olhos frios. "Não se meta, Vera. Isso é entre o Tiago e eu." Tentei detê-la. Tentei dizer a ela que o Mateus precisava da mãe, mas ela apenas riu com amargura. Agora, aquela risada voltava à minha mente como um aviso que eu tinha ignorado. Alguns dias depois de identificar o corpo do Tiago, recebi a notícia de que a polícia tinha prendido a Cecília. Eles a pegaram em uma papelaria pequena, tentando falsificar documentos para fugir de São Paulo. O delegado me ligou. A voz dele era suave, mas firme. "Senhora Vera, nós a pegamos. A senhora quer vir à delegacia?" Eu hesitei, olhando para o Mateus, que estava desenhando na cama do hospital, ainda abraçando o ursinho de pelúcia. "Não", respondi com a voz abafada. "Não quero vê-la. Só se certifiquem de que ela não vai escapar." Mas no final, quando os policiais levavam a Cecília pelo corredor da delegacia, eu fiquei olhando de longe, vendo-a ser algemada, com o rosto abatido e o cabelo bagunçado. Senti uma mistura de raiva e, no fundo, uma estranha pena. A Cecília, que foi minha nora, que foi a mãe do Mateus, tinha destruído a própria vida e a das pessoas que mais amava. O julgamento aconteceu no tribunal da cidade, atraindo a atenção da imprensa e das pessoas. Sentei-me na primeira fila, segurando a mão do Mateus com força, sentindo como a mãozinha dele tremia na minha. Ele não queria vir, mas eu o convenci suavemente. "Mateus, temos que fazer isso pelo seu pai. A vovó vai estar aqui com você." Ele assentiu, mas os olhos dele continuavam cheios de medo. A sala estava cheia. O ar parecia pesado, como uma corda prestes a arrebentar.
O promotor, um homem alto com uma voz cortante, se levantou e apresentou as provas uma por uma. Ele colocou a gravação da declaração do Mateus. A vozinha do meu neto tremendo ao contar sobre a noite da tempestade. Ouvir aquilo me apertou o coração e eu abracei o Mateus mais forte quando ele abaixou a cabeça, escondendo o rosto no urso. O promotor continuou, mostrando as fotos do cobertor e da jaqueta da Cecília, encontrados na caminhonete. Os resultados de DNA confirmam que o sangue pertence à vítima, o Sr. Tiago. Ele disse com voz fria. Depois, ele projetou as imagens da câmera de segurança, a caminhonete embaçada sob a luz da rua, levando algo longo, coberto com uma lona. Finalmente, ele levantou a pasta do seguro de vida, apontando o nome da Cecília como beneficiária. Este foi o motivo, ele declarou, a voz ecoando na sala. A acusada planejou um assassinato para receber o dinheiro do seguro, pagar suas dívidas e viver confortavelmente. Olhei para a Cecília, sentada no banco dos réus, com a cabeça baixa. No começo, ela tentou se manter calma, evitando os olhares, mas à medida que as provas eram apresentadas, ela começou a tremer. De repente, ela se levantou, deu um pulo e gritou. Eu não quis matá-lo, eu só queria o meu dinheiro. A voz dela se quebrou, mas ninguém na sala se comoveu. O promotor se aproximou e a refutou friamente. Se a senhora só queria o dinheiro, por que escondeu o corpo? Preparou uma cena falsa de um acidente e tentou pegar o dinheiro de um seguro de vida? A Cecília ficou sem palavras. Os lábios dela se moviam, mas nenhum som saía. Ela se virou para o cúmplice dela, o homem rude que estava com ela naquela noite, e gritou, foi ele! Ele empurrou o Tiago! O homem se levantou na mesma hora com o rosto vermelho de fúria e a apontou. Foi você quem planejou tudo. Eu só fiz o que você me mandou. Foi você que me mandou empurrá-lo e me ajudar a esconder o corpo. O clima na sala ficou tenso. Os murmúrios das pessoas soavam como uma onda. Eu abracei o Mateus, sentindo-o tremer. Vovó! Ele sussurrou com uma vozinha. Foi tudo culpa minha, não foi? Acariciei o cabelo dele, tentando não chorar. Não foi sua culpa, Mateus. A sua mãe errou e vai ter que pagar por isso. Mas por dentro, eu sabia que aquelas palavras não podiam curar a ferida na alma do Mateus. Depois de horas de deliberação, a juíza, uma mulher com um olhar sério, se levantou para dar o veredito. A voz dela soou clara e firme. A acusada, Cecília da Silva Santos, é declarada culpada de homicídio qualificado e fraude, e é sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O cúmplice, Ramírez Costa Ramos, é declarado culpado de cumplicidade em homicídio e acobertamento, e é sentenciado a 20 anos de prisão. Quando a sentença foi lida, eu desabei a chorar, abraçando o Mateus com todas as minhas forças. Minhas lágrimas não eram apenas pela dor de ter perdido o Tiago, mas também pelo alívio de que a justiça finalmente tinha sido feita. O Mateus escondeu o rosto no meu peito, chorando sem parar, e eu só pude esfregar as costas dele, sussurrando. Já passou, meu filho. O seu pai agora pode descansar em paz. Algumas semanas depois, decidi fechar a casa do Tiago para sempre. Eu não conseguia voltar para aquele lugar que antes era cheio das risadas do meu filho e do meu neto, e que agora era apenas uma lembrança dolorosa. Levei o Mateus para morar comigo, na minha pequena cidade, perto de Curitiba. Eu o matriculei em terapia psicológica, na esperança de que as feridas no coração dele fossem cicatrizando aos poucos. Toda noite eu me sento ao lado dele e conto histórias do Tiago de quando ele era criança, de como ele sempre queria que eu tivesse orgulho dele. Seu pai te amava demais, Mateus. Eu digo, acariciando o cabelo dele. E a vovó também. Naquela noite, sentei-me perto da janela com o Mateus dormindo nos meus braços. A luz da lua entrava suavemente, como um consolo. Olhei para o céu e sussurrei. Meu filho, eu prometo que vou criar e proteger o Mateus por você. A justiça já foi feita. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas senti um pouco de paz, como se o Tiago estivesse em algum lugar, sorrindo para mim. Abracei o Mateus, sabendo que, embora a dor de perder o meu filho nunca vá embora, eu ainda o tenho, e vou passar o resto da minha vida cuidando dele, assim como o Tiago fez. No final, quero que você, que me acompanhou até agora, não se esqueça do que esta história nos ensinou.
O amor e o cuidado pela família nunca devem ser dados como certos. Um único descuido pode levar a uma tragédia sem volta. A ganância e a traição podem transformar seus entes queridos em estranhos. Mas a justiça sempre prevalece se você for persistente até o fim. Aprendi que a verdadeira força surge quando você se levanta para proteger aqueles que ama, mesmo em meio à dor mais profunda. E, acima de tudo, a perda me ensinou a valorizar cada segundo juntos. Porque o amor da família é o legado mais precioso que podemos deixar para as próximas gerações. A história que você acabou de ouvir teve nomes e lugares alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não a contamos para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para pensar em quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas. Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria o silêncio para manter a paz ou teria a coragem de enfrentar tudo para recuperar a sua própria voz? Eu gostaria de saber a sua opinião, porque cada história pode se tornar uma luz que ilumina o caminho de outros. Que Deus sempre abençoe a todos, e tenho certeza de que a coragem nos levará a dias melhores. Por enquanto, na tela final, deixarei 2 das histórias favoritas do canal. Garanto que elas vão te surpreender. Obrigada por me acompanhar até este momento.